dia, e como o Dr. Guilherme falou, é um dia histórico e a gente realmente fica impactado como o Dr. Tadeu consegue influenciar, consegue inspirar, consegue tocar a vida de todos nós de uma forma profunda, né, influenciando na jornada não só profissional, mas pessoal de cada um de nós, e na minha vida também não foi diferente. Vou então relatar como o Dr. Tadeu impactou, inclusive nesse tema de oftalmologia regenerativa. Foi graças ao Dr. Tadeu. Não sei se ele se lembra, quando eu estava, acho que foi em 93, ele falou para eu visitar um serviço do Dr. Jay Pepples, da Universidade de Washington, em St. Louis, e eu até naquela época não entendi, puxa, mas o que será que tem lá de tão diferente, né? E aí o Dr. Jay Pepples falou assim, se enquanto o oftalmologista não entender um pouco mais de imunologia, dificilmente a oftalmologia vai se desenvolver. Então, minha gratidão mais uma vez ao Dr. Tadeu. E o meu tema é sobre terapia celular, uso das células-tronco. Será que a terapia celular ainda é uma promessa? Será que os avanços clínicos já justificam a sua aplicação? A gente tem visto inúmeros clinical trials que estão cada vez de forma maior sendo publicados, mas à luz dos aprendizados do Dr. Tadeu, que ele, entre essas lições que eu aprendi, né, a primeira, estude com profundidade as matérias básicas, anatomia, fisiologia, fisiopatologia. Aos críticos, mostre seus resultados, não se inibir perante a sua jornada profissional. Divulgue e proteja o seu trabalho. E a evolução é como uma onda. Se você não pegar a onda, você vai ficar para trás. Dessa forma, eu criei na nossa clínica um protocolo de oftalmologia regenerativa baseado nesses ensinamentos e criamos alguns tratamentos piloto para verificar se eu consigo responder essas questões. Então, em relação às matérias, digamos, básicas, ou a questão de como melhorar a imunidade do nosso paciente, otimizar os biomarcadores para desinflamar o paciente, fazendo com que os resultados sejam otimizados. Durante a pandemia, houve um grande número de clinical trials, de trabalhos, e que demonstrou que o uso das células-tronco, elas têm um efeito notável na imunomodulação. E foi exatamente isso que eu tive a experiência quando eu estive na Universidade de Washington, em St. Louis. O Dr. Jay Pepples falava sobre essa importância da imunologia. E é isso que eu quero também compartilhar com vocês, como tem sido essa minha experiência. Inclusive, quando eu e minha esposa também está aqui, tivemos Covid, nós fizemos a aplicação de células-tronco com uma recuperação também que foi extraordinária. Hoje já existe a normatização da Anvisa, já existe o consenso sobre o uso das células mesenquimais, e para que a gente consiga, aqui foi quando eu estive na Universidade de Washington, o Dr. Tadeu conseguiu me encaminhar, né, para essa experiência que foi também muito positiva. E a gente sabe que as principais fontes de células-tronco estão na medula óssea, no tecido adiposo, na fração vascular. Quando o cirurgião plástico faz a lipoaspiração, ali naquele tecido adiposo existe muita célula-tronco, além também de outros tecidos, como o cordão umbilical e também a polpa do dente. Então, por isso que quando... aqui são dois corpos, né, que aparece a malha vascular, e em cada microvasinho tem ali tem células-tronco, porque quando a gente corta o dedo, realmente há uma cicatrização devido à ação das células-tronco.
E quais são as principais características dessas células? São células tronco adultas, são células que têm uma capacidade de promover não só a regeneração da própria célula tronco ali do tecido, como também tem essa ação paráquea. Elas liberam citocinas anti-inflamatórias para promover a melhora não só da imunidade, como a desinflamação do tecido. Outra característica muito importante das células tronco é a capacidade chamada homing. Essas células, quando você aplica no organismo, elas são atraídas pelas citocinas inflamatórias. Então, quando a gente aplica uma célula tronco na região ocular, se o paciente tiver uma infecção dentária, essa célula vai ser direcionada, ela vai se direcionar para a região inflamatória. Por isso que quando a gente pensa em tratar um paciente com célula tronco, é necessário melhorar a imunidade do paciente. A má notícia é que nós oftalmologistas vamos precisar entender um pouco mais de imunologia, de relação neutrófilo-linfócito. A boa notícia, que o Renato Ambrosio vai gostar, é que hoje já existem os programas de software, de inteligência artificial, que a gente vai pôr vamos colocar lá os resultados dos exames de sangue, e o software já nos ajuda a como preparar esse paciente para fazer uma aplicação de células tronco, e é um software que a gente já está usando. Dessa forma, devido a essa capacidade de migração da célula tronco, essa capacidade de gerar desinflamação, é necessário preparar muito bem o organismo e para que os efeitos sejam que gerem resultados, né? Devido a essa mobilidade. Então a célula tronco, ela se dirige para onde houver inflamação, houver uma lesão, por isso que não basta só aplicar no local do olho, quer seja na região peribulbar, supracoroidal. Esse mecanismo da célula mesênquimal, por exemplo, quando um paciente, aqui é um trabalho que mostra um paciente quando ele tem um infarto, libera o que acontece? O tecido do miocárdio libera citocinas inflamatórias e acaba atraindo as células tronco que estão na medula óssea, que estão no tecido adiposo, que é um mecanismo fisiológico. Então a gente precisa entender essa fisiologia para que a gente possa realmente ter uma otimização dos tratamentos, né? E hoje já sabe que muitas doenças oculares estão associadas com essa inflamação, como é o caso desde a catarata, a degeneração macular relacionada à idade, glaucoma, retinose pigmentar, e entre outras, artrite, asma e por aí vai. Por isso que é muito importante nós otimizarmos, né, os biomarcadores e hoje com programas de inteligência artificial associar nos casos em que nós estamos tratando, quer seja de doença retiniana, de glaucoma, isso vai ser muito positivo porque o nosso organismo ele trabalha com um conceito chamado de sinergia. O que é a sinergia? É a capacidade de fazer com que os sistemas se ajudem, se colaborem. Então, por exemplo, aqui o Dr. Bruce Cassander, ele é um oftalmologista de Harvard, e ele já demonstrou como a inflamação, a microinflamação ou um sistema imunológico que não está modulado pode influenciar nas doenças retinianas, porque a inflamação ela ativa uma via chamada NLRP3 e essa via ela gera depósitos proteicos na região do epitélio pigmentar. Então até é muito interessante, eu acho que esse capítulo, né, da pesquisa para os colegas que fazem retina, que fazem glaucoma, pensar, será que não é necessário eu melhorar essa questão imunológica do paciente para otimizar o resultado, o objetivo do tratamento, sendo que
essa visão ativa ou mais sistêmica, ela não exclui todos os tratamentos inovadores, como o Dr. André mostrou muito bem quantas drogas novas, mas se nós associarmos, pode ser que nós tenhamos muito mais resultados. Por isso que o objetivo, né, da minha apresentação é essa associação da desinflamação do paciente em melhorar a parte imunológica do paciente e também o uso das células mesenquimais adultas, que tem essa capacidade de desinflamar o organismo e também de promover a reparação do tratamento que queremos objetivar, né? Aqui são pesquisas mostrando como a degeneração macular, a retinopatia diabética, o glaucoma e mesmo a catarata, ela está relacionada com alterações dos neutrófilos, dos linfócitos e das plaquetas. Então, a má notícia é essa, que a gente vai precisar ter uma noção um pouco melhor da condição sistêmica do paciente. A boa notícia é que temos hoje programas, softwares que ajudam a nos direcionar, a ajudar o paciente nessa parte sistêmica. E essa questão dos biomarcadores não são apenas para as doenças oculares, isso vale também um paciente com... aqui é um paciente, é um trabalho mostrando que o paciente tem arritmia. Se você melhorar os biomarcadores, isso também vai se reverter em termos dos resultados. E dessa forma, nós começamos um programa de tratamento piloto na nossa clínica, otimizando os biomarcadores, fazendo a desinflamação do paciente, aplicando o plasma rico em plaquetas associado com as células tronco. E aqui é o paciente sendo preparado, né, para a aplicação das células tronco, que é um implante na região supracoroidal. E também a gente associa não só o preparo do paciente, mas a associação do plasma rico em plaquetas e também as células tronco. O plasma rico em plaquetas, aqui nesse trabalho, aplicação na região subretiniana, demonstrou uma melhora do epitélio pigmentar. Então, veja que se nós associarmos esse conceito de sinergia, nós vamos poder ajudar esses pacientes que muitas vezes estão aí com uma limitação muito grande da visão, e até mesmo atuar de forma conjunta com os tratamentos convencionais. Por isso que eu vou mostrar agora alguns resultados, né, de implante supracoroidal. Eu utilizei a técnica do Dr. Limoli, que ele é um oftalmologista, chefe da Universidade de Milão. E o implante supracoroidal das células mesenquimais, a gente faz um flap na região temporal inferior, e aqui está melhor descrito, é um flap na região temporal inferior. Puxamos um enxerto da gordurinha peribulbar ou mesmo tênue e ali aplicamos as células mesenquimais. Essas células, elas são retiradas do tecido adiposo, elas também nós associamos com o plasma rico em plaquetas. Dr. Limoli, que desenvolveu essa técnica, ele tem resultados positivos em neuropatia óptica, em degeneração macular, em retinose pigmentar. Então, eu vou mostrar rapidamente alguns casos clínicos vou dar uma adiantada aqui devido ao horário, em que aqui é uma paciente que nos procurou com neuropatia óptica. Tinha sido submetida a pulsoterapia, e após a aplicação das células mesenquimais, houve uma melhora muito expressiva no campo visual dela. Aqui é um outro paciente com retinose pigmentar, que aqui são campometrias de 2020, e
queria que vocês observassem como houve uma melhora da região central do campo visual quando nós fizemos esse tratamento de melhora da imunidade, a imunomodulação, o plasma rico em plaquetas e o implante supracoroidal nesse paciente. Aqui é o olho esquerdo dele, que houve uma melhora no campo visual, com a aplicação das células, com essa técnica que a gente tem utilizado, com esse protocolo que nós temos utilizado. Essa paciente com degeneração macular. Aqui é outra paciente teve uma lesão no olho esquerdo. Na verdade, ela fez uma blefaroplastia e ficou um tempo com o olho muito exposto. Nós aplicamos as células tronco e ela estava com esse olho já quase 1 ano sem melhora, e com a aplicação das células houve uma recuperação muito rápida dessa paciente, né? Aqui é uma paciente com degeneração macular, que aqui é o olho à esquerda, né? É o olho antes do implante e após o implante das células, e também de todo esse cuidado, né, do sistema imunológico dela. Essa é a paciente, e aqui até uma mensagem do colega oftalmologista que tinha encaminhado esse paciente para o nosso serviço, e ela teve até uma melhora de 2 linhas de visão. Ele é um colega retinólogo, né? Então nós não estamos avançando na área da retina, mas sim o caminho seria a associação das células, a associação dessa visão mais sistêmica. Aqui é um outro paciente também que fizemos o implante supracoroidal, até um agradecimento no Instagram, que houve uma melhora também na acuidade visual, né? Então hoje essa capacidade de retirar as células tronco do tecido adiposo não é mais um procedimento difícil. Nós, como oftalmologistas, podemos fazer, porque com uma técnica que ficou mais simplificada, com esse tipo de cânula, fica muito mais fácil fazer a retirada dessas células, né? E o FDA também aprovou recentemente o uso das células mesenquimais, que está sendo um marco também, que agora vão se abrir muitos outros estudos com a utilização dessas células. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e ressalto como o Dr. Tadeu foi e sempre será uma grande inspiração na minha vida, na carreira. Nós, inclusive, criamos uma sociedade de pesquisa. Quem tiver interesse, estamos à disposição. Criamos também um jornal com o objetivo de divulgar a terapia celular. Agradeço muito a atenção de todos.